Saudação especial mais uma vez, o texto de hoje, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 394. O texto é um pouco grande. O povo de Deus deve ser governado por princípios mais elevados que os mundanos, que procuram pautar toda a sua conduta segundo a moda. Os pais tementes a Deus devem preparar os filhos para uma vida de utilidade. Não devem permitir que seus princípios de governo sejam manchados com as extravagantes ideias dominantes neste século, de que se devem acomodar às modas e ser regidos pelas opiniões dos mundanos. Não devem permitir que os filhos escolham os próprios companheiros e ensinem-lhes que vocês devem escolher para eles. Preparem-nos para assumir responsabilidades enquanto jovens. Se seus filhos forem desabituados ao trabalho, cansar-se-ão depressa, queixar-se-ão de dor no lado, dor nas costas, cansaço dos membros, e vocês correm o risco de, por dó, fazer vocês mesmos o trabalho, do que deixá-los sofrerem um pouco, que seja a princípio bem leve a responsabilidade a pesar sobre as crianças, e depois, dia a dia, aumentar, até que possam fazer a devida porção de trabalho sem se cansar. A inatividade é a maior causa de dor no lado e dor nas costas entre as crianças. Há uma classe de jovens senhoras nesta época que são simplesmente criaturas inúteis, que servem apenas para respirar, comer, vestir e dizer tolices enquanto seguram nas mãos uma peça de bordado ou um crochê. Poucas jovens, porém, mostram real discernimento e bom senso. Vivem uma vida de borboletas sem objetivo especial. Quando esta classe de companheiras mundanas se ajuntam, quase que vocês só podem ouvir algumas tolas observações sobre os vestidos ou qualquer assunto frívolo, e depois riem das próprias observações, que consideram muito inteligentes. Isto é frequentemente feito em presença de pessoas de mais idade que não podem deixar de entristecer-se por tal falta de respeito para com sua idade. Essas jovens parecem haver perdido todo o senso de modéstia e boas maneiras. O modo, porém, por que foram ensinadas as leva a julgar isto o cúmulo da gentileza. É mais uma vez aquela questão de ter ali pessoas, pais responsáveis e que guiam os seus filhos ou aqueles que estão sob a sua liderança no caminho certo, numa vida de utilidade, numa vida onde a pessoa procura aplicar os dons que tem desde criança para o benefício de outros. Sabe? A gente precisa realmente ter muito cuidado com isso, porque se a pessoa, desde criança, ela é estimulada a ser alguém inútil, a pensar só nela mesma, a achar que ela tem que ser servida, que ela tem que ser atendida, que ela tem que vir em primeiro, a tendência natural é que isso vá se desenvolvendo para a vida toda e chega na vida adulta e a coisa se complica ainda mais, porque justamente por conta dessa questão de ter aprendido a sempre ser servido, e quando isso não acontece, naturalmente a pessoa vai se sentir injustiçada, vai se sentir desprezada de alguma forma, que não está sendo reconhecida, mas porque aprendeu ao longo de toda a sua existência a ser carregado e não ser alguém que carrega, que procura usar os talentos que Deus concedeu para ela para usar para o benefício desse mundo, sabe? A pessoa acaba tendo uma postura, mesmo que ela não admita isso, uma postura meio que de parasita, sabe? Ela só quer tirar, ela só quer ter algum tipo de vantagem e ver isso como uma coisa mais normal porque foi habituado dessa forma e não teve ali ninguém que dissesse que não era por aí o caminho, sabe? Que tentasse frear esse tipo de atitude, de pensamento, de comportamento. Então, para quem tem essas responsabilidades, sabe, de guiar crianças, jovens, é muito importante estimular desde ali dos primeiros anos, né, a atividade de trabalho, uma vida útil, de serviço, já ir ali procurando observar as habilidades que a criança tem, que o jovem tem, e mostrando para ele de que forma que ele pode estar usando isso para trabalhar, gerar renda para si mesmo e, claro, sempre direcionando a mente também da importância de usar os recursos gerados para contribuir no avanço da missão, em apressar a volta de Cristo, sabe? Tentar
já desde os primeiros anos, colocar isso na mente e isso aí ser desenvolvido ao longo dos anos. Porque se não for dessa forma, ficar contando de repente com a sorte, vamos dizer assim, de que com o tempo as coisas vão mudar, o pensamento vai mudar, não tem como. Eu penso que raramente isso acontece, porque você está estimulando o egoísmo, a tendência é a pessoa continuar com isso ao longo de toda a sua vida e enxergar as outras pessoas que estão ao seu redor como simplesmente formas de ela tirar algum proveito. O que essa pessoa aqui pode me oferecer? Em que ela pode adiantar a minha vida, me beneficiar? E não quando deveria enxergar as pessoas como alguém que ela poderia de alguma maneira ajudar a diminuir o sofrimento, servir. Sabe? Então é importante a gente pensar nisso, porque as consequências do efeito podem ser as piores possíveis, seja nessa vida e consequências eternas também.